eu vou tentar meio que um milagre. Eu pedi para ficar aqui embaixo, porque é mania de professor, ficar andando e interagindo com todo mundo, né? Então, eu vou tentar, por que eu estou dizendo que eu vou tentar um milagre? Porque todo o pessoal da radiologia, a gente costuma ver imagem, não é assim? A gente estuda imagem, imagem é a nossa vida. E espectro não. Espectro não é uma imagem, então vocês vão se frustrar um pouquinho, porque espectro é um gráfico, né? É fisiológico, não é anatômico. Então eu vou tentar deixar a palestra o mais sucinta possível sobre espectro e tentar ver se eu consigo convencer vocês da espectro de fósforo 31. Primeiramente, eu trabalho com ressonância, então a ressonância é campo magnético, obviamente todos sabem, e dentro da ressonância nós temos uma particularidade, que é a possibilidade de se fazer uma avaliação dos metabólitos que favorecem a fisiologia neuronal. Então, eu posso avaliar, quantificar, mensurar esses metabólitos, né? E isso favorece o diagnóstico de diversas doenças, né? Que são as fisiopatologias, né? Por que fisiopatologias? Porque vem desse estado fisiológico, dessa mudança do estado fisiológico, neurobiológicas, que são, obviamente, neuronais. Muito bem. Essa possibilidade dessa mensuração desses metabólitos, por exemplo, levam, como exemplo, a gente vai falar de alguns exemplos aqui, mas para vocês terem uma ideia da importância, doenças que têm o que nós chamamos de centroepileptogênicos, né, que causam a epilepsia, por exemplo, podem ser confirmadas através da espectroressonância. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho da espectroressonância. Aqui eu vou falar o porquê desse fósforo 31, né, e a gente vai tentar deixar o mais claro possível. Eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade para parar a palestra na hora que vocês bem entenderem e perguntarem. Não precisa ficar para o final. Se vocês quiserem interagir, eu prefiro assim, tá? Goiano gosta de calor, né? Então, a gente fica mais perto aqui. Aliás, coisa curiosa, ontem me falaram assim, né? Não, Cascavel está ótimo, 15 graus. Pessoal, pelo amor de Deus, vocês têm noção do que é 15 graus para um goiano? Não fala isso para mim, não. 15 graus para um goiano é a neve, né? Fica louco. Né? Então, 15 graus. É divertidíssimo. O Brasil é um país continental, né, meu amigo? André, o Brasil é enorme, então essas diferenças são hilárias, né? Porque sai de Goiás, 28, 32, né? Saímos de Goiânia, estava 34. Aí, 15 graus é ótimo. Caramba, 15 graus eu estava morrendo de frio ontem. Bom, vamos lá, gente. Ele passa também aqui? É esse aí? É engraçado que a gente trabalha com tecnologia e pega uma caneta e ela bate na gente, né? Acho que não. Bom, então vamos lá. Você passa para mim, por favor? Posso passar? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, pessoal. A espectro, ela vai te prometer, ela vai te promover uma habilidade. Para baixo? Tá. Ela vai promover uma habilidade de você medir, como eu disse, né, de maneira não invasiva, todas as composições químicas desses tecidos, tá? Lembrando que espectro, eu não preciso fazer espectro apenas do crânio, do cérebro. Eu posso fazer espectro, por exemplo, ela é muito utilizada num câncer de próstata, fígado, mensurações de outros tecidos. Mais comumente, obviamente, a gente tem o do crânio, mas podem ser feitos de outras regiões também. O importante é que ela leva para um estado, você vai conseguir mensurar se aquele tecido está num estado normal ou num estado patológico. É já que a gente vai entrar em mais detalhes, vocês vão entender. E isso é importante porque vai favorecer uma área da radiologia específica, que é a neuroradiologia. Isso é muito usado para o pessoal da neuro,
né? E tem favorecido muito a questão desses exames e os laudos diagnósticos também. Bom, vamos lembrar alguns conceitos? Eu não vou falar de física, não. É para que vocês entendam no final, tá? Rapidamente. Cada núcleo de cada átomo tem um spin intrínseco. Ele é característico, tá? Cada um vai ter um spin. Muito bem. Esses spins, quando eu coloco num campo magnético muito forte, que é o caso da ressonância, ele vai ter um alinhamento. E lembrando que esse alinhamento vai ser paralelo ao do campo que eu estou trabalhando. Quando eu aplico um pulso de radiofrequência, isso é o funcionamento da ressonância, tá? Eu tenho um campo magnético, esse campo magnético vai ser aplicado um pulso de radiofrequência, é isso que vai gerar esses dados que depois vão ser transformados em imagens. Muito bem. Essa radiofrequência, o que vai acontecer ali? Quando ele vai desalinhar o vetor, né? E aí quando ele cessa, eu tenho um realinhamento do campo magnético. Muito bem. Então eu tenho uma geração de um sinal chamado de FID, Free Induction Decay, que vai então ser detectado pelas bobinas num cálculo matemático que nós não vamos falar aqui, eu prometo, que é a chamada transformada de Fourier. Muito bem. Essa frequência desses núcleos, né? Eu estou tentando evitar termos físicos para não ficar muito pesado, tá? É calculada pela equação de Lamour, que vai ser sempre proporcional à intensidade do campo. Muito bem. Esses núcleos que sofrem esse chemical shift, que nós chamamos, que são os desvios químicos, ele vai ser mensurado, então, em megahertz ou em ppm. No nosso caso, da espectro, nós usamos ppm, partes por milhão, porque ela é mais interessante. E quando você mensura em partes por milhão, você independe do campo magnético que você utiliza. Então, eu posso mensurar em partes por milhão num aparelho de 1,5 Tesla, de 3 Teslas, de 7 Teslas, ou até em aparelhos menores, tá? Independe do campo que eu estou utilizando. O resultado, então, como eu disse para vocês, você tem que gostar realmente de ressonância. Não é uma imagem anatômica, é um gráfico espectral. Obviamente que a gente tem as imagens anatômicas que são utilizadas para que esse gráfico espectral seja adquirido, mas, na verdade, o resultado que me interessa é o gráfico. Cada metabólito que eu vou mensurar tem uma posição, né? Uma posição que é específica na variação de frequência da ressonância. Ela vai estar, então, na escala, no gráfico, na escala horizontal, eu vou ter em ppm a quantificação dos metabólitos e na vertical, então, a amplitude ou a integral desses metabólitos. Então, aqui, essa espectro pode ser feita tanto em lítio, carbono, hidrogênio, sódio, fósforo, flúor e a mais comum, que é a do hidrogênio. Então, eu tenho aqui, na espectro, a informação sobre o estado bioenergético, de como essa pessoa está, qual que é o estado fisiológico dela, composição da membrana celular, pH tecidual e concentração de magnésio. Ela me fornece todos esses dados para eu poder ter uma avaliação do estado dessa pessoa, desse estado fisiológico. Muito bem. Aqui são algumas imagens que foram feitas antes para serem depois colocados os pontos de interesse para espectro. Não é muito disseminada a de 31 fósforo, por quê? Porque eu preciso de uma bobina específica onde ela esteja ajustada para fósforo, porque as bobinas que você recebe nos aparelhos de ressonância são bobinas específicas para hidrogênio, para o próton, tá? Então, quando você quer fazer uma espectro de fósforo, você precisa ter uma bobina ajustada para leitura de fósforo e de hidrogênio. Então, a gente fala que é uma bobina de duplo canal. No caso da espectro em 31, você tem que usar uma aquisição em 3D. E aí, por que é interessante? Como ela não tem sinal de água, nós estamos falando de fósforo, não estamos falando de hidrogênio, então eu tenho necessidade desses métodos de saturação que eu preciso fazer na de hidrogênio. Muito bem. Essa é uma bobina de duplo canal, tá? Ela está preparada para ser
fazer a leitura tanto em fósforo 31 como em hidrogênio, cabeça tipo gaiola, é uma bobina comum, como se fossem as outras mesmos da ressonância, só que aqui ela tem um duplo canal para ser avaliado. Muito bem. Por que eu tenho interesse e por que o meu trabalho todo é em cima de espectro? Porque você consegue, olha, um pool energético, quer dizer, você consegue mensurar realmente o valor bioenergético de toda a fisiologia daquele cérebro. Então, você tem ali a fosfocreatina, o fosfato inorgânico e os 3 componentes de ATP, o gama, o alfa e o beta-ATP. Se vocês lembrarem um pouquinho, eu sei que é difícil, mas puxa na memória, aula de biologia do 2º ano do ensino médio aqui no Brasil, né? Não lembra do professor, lembra da aula, tenta puxar um pouquinho pela memória. Esses componentes são componentes de membrana celular. Então, quando eu tenho um problema nesses componentes, é porque algum problema está acontecendo na célula neuronal. Tá? É por isso que a espectro de fósforo é interessante e ela vem realmente ganhando força para isso. Eu também consigo mensurar através da espectro uma degradação da membrana, porque a partir do momento em que eu tenho uma diminuição dos fósforos de éster e dos fósforos monoéster, eu consigo perceber a partir disso que essa membrana foi lesionada, a membrana das células neuronais. E o cálculo que eu consigo fazer a partir da espectro do pH tecidual, do potencial hidrogeniônico, e aí eu vou ver se ele está mais ácido, se ele está mais básico, se ele está neutro, né? Isso é importantíssimo para o médico radiologia, principalmente para o neuro, para saber se está acontecendo algum problema, né? Alguma doença que leve à alteração de pH, por exemplo, Alzheimer. Né? Paciente com Alzheimer tem uma alteração violenta de pH. Então, você consegue mensurar os pontos que estão tendo. Esclerose mesial temporal, você tem alterações de pH tecidual. Então, essas mensurações são importantes para o neuroradiologista. E o magnésio, que está, na verdade, presente em mais de 300 reações metabólicas dentro da célula. Né? Isso também é lá da gente entender um pouquinho da fisiologia. Então, seria isso aqui. Ó. Esse é o metabólito avaliado, né? Identificação dos picos. Então, eu tenho ali fósforo monoéster, os fósforos inorgânicos, o fósforo diéster, a fosfocreatina, o gama-ATP, o alfa-ATP e o beta-ATP. Como é que a gente identifica? Né? O primeiro pico sempre vai ser do fósforo, dos fósforos monoésteres. Depois eu vou ter um pico sempre menor, que vai ser do fosfato inorgânico, depois do fosfato diéster. E os ATPs, 2 picos, primeiro são do gama, 2 picos são do alfa, e quando tem 3 picos, você sabe que é do beta-ATP. Então, só para a gente relembrar, para ir direto para o exame, para entender a importância desse exame, principal fonte de energia, a maior parte da energia é utilizada lá naquela bomba de sódio e potássio, né? Aquele conteúdo de biologia que o professor tentava passar para você toda forma e você nunca ficava puto da vida com o professor, né? Aprender bomba de sódio e potássio, aprender todas aquelas coisas. Pois é, ela vai servir aqui, ó, para você que tem interesse em trabalhar com ressonância e principalmente com espectro, né? A biologia é fundamental aqui, principalmente essa questão da fisiologia e da biologia celular. A manutenção desses gradientes iônicos, dos ciclos dos neurotransmissores, são todos determinados por essas reações de sinalização celular, né, dos sinalizadores, e eles precisam desse ATP. Por isso que a gente mensura os 3 tipos de ATP na espectro, o alfa, o beta e o gama. As fosfocreatinas, que são as moléculas ricas de energia abundante no cérebro. Então, olha só, se eu estou dizendo para você que fosfocreatina é uma molécula rica de energia presente no cérebro, se eu tenho uma baixa de fosfocreatina, o que eu vou ter a indicação? A indicação que não está legal. Tem alguma coisa acontecendo de errado ali naquele cérebro. Então, a gente precisa mensurar e entender o que está acontecendo.